Pessoal, o Conexão Off de hoje vai bater um super papo com os atores Leopoldo Pacheco e Melissa Vettori. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom, para começar o nosso papo, vamos falar um pouco da carreira individual de vocês dois, né? A Melissa já começou como atriz há alguns anos, né? E você descobriu depois a sua veia artística, né? Como que foi para vocês começar esse trabalho de atuação? Bom, eu comecei fazendo jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, a PUC, em São Paulo, e junto fazia um curso de teatro. Na época eu já trabalhava com o Jean Francisco Guarnieri num curso, não era um grupo que ele montou, tentando retomar o Arena e tal, e disso a gente terminou com uma peça que era Meu Nome é Pablo Neruda. E aí fui fazendo junto o jornalismo e o curso, que era um curso que chama INDAC, que quem coordenava na época era o Antunes Filho. Então a gente fazia tudo que o CPT, que a gente chama lá em São Paulo, né, que é o núcleo do Antunes, fazia, a gente fazia, só que um curso de 3 anos. Então essa foi minha entrada, assim, mas era daquelas que desde criança só queria brincar disso, e eu escravizava as amigas. Então o teatro foi entrando assim. Aí eu vi que eu estudava mais do que para o jornalismo, e dali já fui me profissionalizando. Eu vou contar o meu. Enfim, eu estava já nas artes plásticas na FAP, me ofereci para o grupo da faculdade para desenvolver cenografia, pesquisa plástica com eles lá. E já estava para estrear o espetáculo, precisava de ator para entrar no lugar. E o diretor falou: já que você conhece o espetáculo, não quer entrar? Eu falei: vou entrar. Entrei. No mesmo ano eu prestei exame na EAD, me achei o lugar onde eu me sentia confortável. E prestei EAD, fiz EAD, que era a Escola de Arte Dramática da USP, me formei e dediquei toda a minha carreira para o teatro. Essa história é muito boa, né? É incrível, né? Fantástica. Por quê? Porque é muito boa. É um caminho, né? Mas Não, e além disso, você trabalhou pouco tempo como jornalista, né? 6 meses, que eu vi numa entrevista. uns bicos de jornalista. Nossa, jornalista tem que segurar e fazer direito, hein? Eu fiz uns bicos uma agência espanhola, porque na época eu queria morar na Espanha e tal, agência F, trabalhei um pouquinho na Folha, fiquei desesperada, também tinha que traduzir para o inglês e tal, e aí fiz uma viagem para Cuba, também como jornalista, cobrindo, e depois desisti, assim, solenemente. Porque era, na verdade, um caminho, se não tivesse dado certo o teatro, era uma maneira de falar sobre teatro, escrevendo, estando perto, né? Mas aí, por sorte, deu para ficar nesse lugar mais gostoso. Você, Leopoldo, trabalhou com desenho animado, publicitário, né? E como que foi, assim, desde criança fazendo desenhos e, de repente, trabalhando, né, com desenhos, antes de atuar? Então, eu acho que não só por prazer, mas por necessidade também, com 15 anos eu comecei a trabalhar. Eu, de moleque, com 13 anos, eu catava uma pastinha e ia fazer uma escola que chamava Escola de Belas Artes, que era um prédio no centro de São Paulo, do lado do Mapping, e eu entrava naquele lugar, era incrível, porque eu era muito menino, e assim, as pessoas todas que estavam lá dentro, elas tinham de 70 anos para cima, e que passavam a tarde ali estudando luz, sombra, ficava aqueles janelões abertos, aquelas esculturas e todo mundo desenhando, e eles me ensinaram muito. Então eu me joguei pro desenho. Eu tinha um amigo que tinha essa produtora de desenho animado publicitário, me levou para trabalhar lá com 15 anos, eu trabalhei lá até os 25, foi quando eu me formei na EAD. Aí eu verdadeiramente virei para o teatro e todo o meu trabalho estético foi para o teatro. Eu sou cenógrafo, sou figurinista, dou aula de maquiagem, dei aula há muitos anos de maquiagem, faço muita maquiagem de espetáculo. Faz na peça as esculturas. Faço na peça as esculturas. Eu gosto muito, eu gosto mesmo. O lado plástico latente veio para o teatro. E assim, ambos fizeram televisão, né? Fazem teatro e também já fizeram cinema. Como que é para vocês, né? Essas 3 fases, né? Qual que vocês... Teatro é uma paixão, acho que de todo ator, né? Mas assim, chegar para ir pro cinema, passar pela televisão, qual que... Então, eu acho que o trabalho do ator é todo o trabalho do ator, né? Então, por exemplo, hoje em dia eu fui para televisão muito tarde, né? Com 42 anos eu fui para televisão. E eu tenho um prazer imenso em fazer. Eu me divirto, eu acho gostoso. A sua qualidade de vida melhora em função da televisão. O teatro é a minha vida, assim, eu nasci no teatro nesse sentido, né? Assim, é onde eu me encontrei profissionalmente. E eu tenho uma verdadeira paixão
de estar em cena, de fazer ao vivo. Assim, acho que isso é uma experiência só do teatro, né? Que é você ter o público na sua frente, do grau de concentração que você tem que ter para levar um espetáculo para frente. E acho que cinema tem uma magia que eu acho que é a construção do filme, para você chegar, preparar e depois você sentar numa sala de cinema e ver aquilo projetado. É uma outra relação com o ator, assim como na televisão, é um trabalho do dia a dia, né, de você ter um personagem que todo dia ele é diferente, né, diferentemente do teatro e diferentemente do cinema. Então são experiências complementares nesse sentido. Eu tenho o prazer de fazer todas, eu acho uma delícia. Faço pouco cinema, gostaria de fazer mais. Acho que uma hora vai acontecer. Não tenho pressa, enfim, acho que a vida está indo bem, né? Sou feliz. Vamos que falar depois do Léo falar. Falar bobagem isso aqui. Mas enfim. De falar, Maria Melissa. Mas essa experiência é tão linda, eu gosto de ouvir. Então, eu acho que é isso. Eu tive uma experiência de sitcom, né, de fazer esse seriado que era o Modern, depois um pouquinho de novela e um seriado mais caprichado, que era a Maísa, que tinha um gostinho de cinema, assim, já era com o tempo um pouco maior. Então, acho que a TV te dá uma agilidade de manobrar com o texto, de saber que aquele take você tem que fazer direito, porque tem um monte de gente dentro. Então, te dá uma agilidade. Eu vejo amigos nossos que vão para a TV sem ter tido uma experiência anterior e tudo é estranho, né? Desde a luz, os fios por aqui, o enquadramento. Então é uma experiência que, se você já tem alguma coisa antes, te ajuda, né? Porque a primeira vai ser sempre, né, você fica muito perdido de adequar, né? O teatro, acho que é a escola fundamental. Não existe um curso preparatório para a TV, eu diria assim, que vai te dar a base. A base vai te dar a experiência teatral, que ela é completa, você aprende a raciocinar artisticamente, mas detalhes de enquadramento, aí é a prática, né, que você começa a desfrutar um pouco mais. E o cinema, acho que eu fiz esse longa agora, chama Entre Vales, que vai lançar, foi uma experiência muito forte, muito de entender isso que o Léo está falando, assim, tem um outro tempo, tem uma preparação, você entra numa qualidade de interpretação que só o cinema tem, que você pode ficar mais imerso, muito diferente do teatro, mas que de novo te dá um desafio assim do aqui e agora, daquele tempo de como explorar o capricho da iluminação, de saber que tudo gira ao seu, né, ao redor, não é você tão dono da cena, está compondo como num retrato, numa pintura, né? Então foi uma experiência fantástica. E aqui a gente tem, eu fazia mais coisa de comédia, eu gostava muito dessa rapidez do jogo, né? Quando a gente começou a fazer, eu falava pro Léo, como é que se diverte no drama? Acho tão impossível, é tão compromisso de dar uma verdade. Ele falou, não, calma que uma hora você vai conseguir se divertir, né? E agora eu vejo que é esse jogo também, né? Como é que estabelece o jogo no drama? Acho que é um pouco, o Léo falava isso, eu acho que é isso mesmo. De você espera o tempo certo da emoção, de vir com eles, tem uma introspecção muito forte que esse espetáculo necessita, né, essa coisa de você estar num estado da lembrança, da memória. Aí o nosso corpo também ficou muito disponível, a gente pôde emprestar, eu pude emprestar a experiência que eu tenho de dança, de composição, de gesto com fala, uma coisa que sempre me interessou, dava aula disso, né, para atores. Então, tem sido uma experiência muito forte, muito enriquecedora. Eu acho que para qualquer veículo que a gente vá depois dessa experiência, a gente vai melhor, vai com mais detalhe, com mais sutileza, emoção. Falando em emoção, agora vamos falar de Camille Rodin, né? Que é um drama, um romance, né? E para vocês, como está sendo retratar esses dois personagens, né? Que são, né? Um fato que ocorreu mesmo, né? Vocês têm que criar em cima de um fato, né? Eu tenho tido experiências como essa, em teatro, sobretudo, de fazer personagens que existiram, né? Então eu acho que isso te dá uma responsabilidade e uma segurança, né? Que são duas coisas. A responsabilidade de você contar verdadeiramente uma história real e a segurança que você precisa ter para tornar aquilo crível, né? Então eu acho que é uma história de amor, nós nos concentramos nesse nosso espetáculo, no relacionamento dos dois. A história é muito mais abrangente do que isso, tudo o que aconteceu com Camille Rodin, sobretudo com Camille, com o irmão, com a mãe, com o período em que ficou internada, o Rodin. Acho que o encontro dos dois foi sim muito transformador.
Então eu acho que você conta, você traz as pessoas a fazer parte de uma história que não é tão conhecida, né? Todo mundo sabe quem é o Rodin, todo mundo sabe pouco quem é a Camille, né? Tudo o que aconteceu entre eles e o que transformou e o que sobrou para essa mulher dessa história toda é muito duro, muito sofrido, né? Então acho que de alguma maneira a gente tenta aqui com o nosso espetáculo contar um pouco isso, né? Assim, eu adoro Rodin, eu adoro esses personagens emblemáticos da história, dessas relações conflituadas, e acho que isso é um prato cheio para teatro, né? Acho que essa é uma história que é um prato cheio para teatro. Acho que ela é uma situação limite, né? E teatro funciona bem com situações conflituosas e limite. Ela tem um ingrediente muito forte que é paixão e arte, que é bombástico, né? As duas coisas, a violência do amor e a violência do processo criativo de muitos artistas, nada sai assim com apenas inspiração, né? Tem muito trabalho e mexe muito com o seu interno. Então acho que as dores de ter feito tanta coisa linda que esses dois fizeram estão no palco, então se mistura com a vida deles. Por isso eu acho que Paris não fica tão longe, não fica uma história de um lugar. Acho que a gente conseguiu, através desse recorte, que é o período do amor dos dois, o ápice da criação, falar de criação, de sucesso e fracasso, da história da mulher numa época em que a gente não tinha direito a nada, algumas coisas que parece que a gente continua ainda não tendo, ainda é estranho uma mulher optar por ficar sozinha, né? E essa derrocada que ela faz de não conseguir sobreviver à paixão, ao fim dessa relação, né? Enquanto que ele continua com corte e cicatriz, mas continua produzindo e tal. E tem essa coisa de fazer biografia, né? Personagem vivo, eu acho que o Elias, nosso diretor, falava isso, ele já fez vários, né? Te dá um pouco aonde esse artista está com o seu universo, as suas perguntas e angústias a respeito da arte. Então você empresta alguns valores muito nobres, né? Você passa a olhar a arte deixando fora um monte de coisas que são do mercado de consumo, que não tem tanto a ver, e te empresta tanto os conflitos quanto os ganhos que eles já descobriram, né? Então eu tenho uma gratidão enorme por esse trabalho, por também deixar a gente nesse lugar tão bom de discutir acabamento, verdade, natureza, conceitos artísticos que já ultrapassaram, né? Alguém já venceu essa barreira por nós, né? Então é isso, acho que o tema é um pouco esse. E ele mexe bastante com as emoções do público, né? Tanto o cenário, que ele já conta um pouco da história, quanto o que vocês mostram em cena, né? Como que é para vocês despertar essas sensações no público, assim, do amor ali, né? Para mim, estar em cena e poder jogar com isso é que eu acho que é o grande barato, porque isso pode ser tanto na comédia, quanto no drama, quanto na tragédia. Você tá trabalhando com a emoção do público, né? Na comédia, a questão é que ela se torna, você ouve, você vê. No drama e na tragédia você não ouve e não vê, mas você sabe que ela acontece, né? Então esse jogo com o público é que eu acho que é um grande prazer para o ator, né? E é bem comovente pra gente também. Você tem que ir para um universo assim, ela tem muito sofrimento, né? Para um universo realmente de introspecção, de solidão, porque esse jogo com a plateia não pretende só causar neles, né, um estado, mas é contar uma história e procurar ver se a gente está abraçando, está contando bem, está sugerindo, se eles conseguem, eles, a partir da gente, irem para esse lugar, né? Então tem esse jogo muito sutil e que é muito comovente, porque a gente fica num estado muito sensível, que eu acho que é o estado mais gostoso de trabalhar, com uma sensibilidade em relação à luz, à música, ao cenário, que são de artistas maravilhosos, né, que deram de presente, assim. Então é comovente para a gente e para eles, assim. Eu acho que história por si só. Então vou agradecer a presença de vocês no Conexão Off. E não deixe de conferir a peça Camille e Rodin. O Conexão Off de hoje fica por aqui e até a próxima.